Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, quero me ater hoje aqui, eu vou responder um comentário da nossa amiga Sheila, tá? Do canal Manifesto Terraplanista. Ela diz assim: eu não vejo vantagem em trocar o arminianismo pelo calvinismo. Bom, Calvino, ele foi apenas o sistematizador dessas verdades que o Evangelho ensina, que a Escritura ensina, de que aquele que crê no Senhor Jesus não pode perder a salvação, e que o trabalho da salvação pertence exclusivamente a Deus, que ele tem os seus eleitos. Calvino simplesmente foi o sistematizador durante o período da Reforma dessas verdades. E aí, por comodismo ou por conveniência, as pessoas apelidaram essas verdades explanadas, devidamente explanadas, como calvinismo. Mas não é uma questão de trocar arminianismo pelo calvinismo. É uma questão de se crer no evangelho verdadeiro ou rejeitá-lo. Armínio trouxe para o ser humano a responsabilidade da sua própria salvação. Isso é uma grande heresia. Isso vai contra a obra perfeita de Cristo. Isso, na verdade, envergonha o próprio Jesus Cristo. Mas isso que eles não entendem. O pessoal que defende o arminianismo não entende isso. Que essas igrejas que surgiram, tendo em vista o ser humano, toda essa heresia que surgiu, essa sedução do cristianismo, como ensina Dave Hunt, né? A sedução do cristianismo por diversas doutrinas aí espúrias, se deveu justamente pelo abandono das verdades a respeito do monergismo. A salvação é glória de Deus, não glória do homem. Então o arminianismo vai contra o evangelho, enquanto o calvinismo ensina e prega a doutrina ensinada por Cristo. Está bem explicitado em João capítulo 6. Essas verdades vão contra as elucubrações humanas a respeito da vida espiritual. E ela diz aqui que o próprio Paulo disse não ter certeza da salvação. Onde isso, minha irmã? Que o próprio Paulo disse isso. Não ter certeza de salvação. De jeito nenhum. E eu provo. Vou ler aqui na palavra de Deus. Romanos capítulo 5 diz assim. Fala assim, justificados, né? Justificados, pois, mediante a fé. Olha aqui a justificação do cristão. Não é mediante as obras. Justificados, pois, mediante a fé. Fé. E a fé é o quê? A fé salvadora, ela é produzida por nós? Não. A fé é um dom de Deus. E o próprio Paulo escreveu isso. Justificados, pois, mediante a fé, esse dom dado por Deus, né? Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Está no presente. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui, o próprio Paulo fala que ele se gloria na esperança da glória de Deus. Então vamos aqui no dicionário, né? Se gloriar. É envaidecer-se, ufanar-se, vangloriar-se. Então, quando Paulo diz que ele tem certeza, que ele tem paz com Deus, ele ao mesmo tempo ele diz que ele está ufanado, ele está envaidecido, mas ele está envaidecido e se gloriando na esperança da glória de Deus. Não é por ele mesmo ter obtido salvação, mas porque ele se sente especial. Ele se sente especial por ter sido amado por Deus desta forma. Logo ele, que se tornou, antigamente era um assassino, perseguidor dos irmãos, perseguidor do caminho, perseguidor da igreja. E ele se ufanava em outras coisas. Mas agora ele diz, eu me glorio, nós podemos nos gloriar, nos envaidecermos na esperança da glória de Deus. Mas essa glória não é glória humana. Ele está tipo dizendo, eu me envaideço porque eu tenho um Pai glorioso que me amou ao ponto de me receber e me salvar, independentemente
das minhas obras passadas. É isso que ele está falando. Agora, se eu não sou analfabeto, né, e eu creio também que nenhum de vocês seja, né, então eu entendo que o pensamento calvinista é que está correto. Tá? E Armínio é realmente um herege. Tá? E Paulo continua: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E ele diz depois que a esperança não confunde. Não há confusão nessa esperança que nós temos de estarmos realmente salvos. Não há uma confusão. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, nós temos o Espírito Santo outorgado a nós, dado. O que é outorgado? Vamos aqui. Paulo usa muitos termos jurídicos, tá? Outorgado, concedido. E podemos ler isso também em Romanos 8, né? Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ela diz: tenho muita pena das almas que pecam como se não houvesse amanhã. Bom, essas almas que pecam como se não houvesse amanhã, eu não posso afirmar se elas são salvas, né? São pessoas salvas que fazem isso? O bigodinho lá que saiu exterminando milhares de pessoas, ele era salvo? Vai estar lá no céu? Eu não posso nem dizer, né? De repente o cara, antes de se matar, ele se arrependeu? Não, eu creio que não, né? Com certeza, né? A mínima certeza que nós temos é que ele está condenado no inferno, né? Assim como Faraó também, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, os inimigos da palavra, eles pecam como se não houvesse amanhã, tá? Confiando na salvação pela graça. Como assim? Olha, quem confia na salvação, se a pessoa foi salva pela graça, ela não vai pecar como se não houvesse amanhã, tá? E se isso acontecer, tá, como aconteceu com o rei Davi, ele foi restaurado, tá? O ser humano pode cair, mas aquele que foi salvo, ele não cai totalmente da graça. Ele é restaurado, tá? Todos os dias eu peço a salvação do ladrão na cruz. Pois é, o ladrão na cruz só pediu a salvação uma vez, minha irmã. Foi apenas uma vez. Eu explico isso aqui. Ó. Paulo tinha certeza da salvação. Romanos capítulo 8. Calvinismo é apenas um apelido, porque foi Calvino que sistematizou essas verdades bíblicas. Ter certeza da salvação é uma bênção para o crente. Mas se a pessoa não a possui, deve buscar essa certeza. Não precisa pedir salvação todos os dias. O ladrão na cruz pediu a Jesus uma única vez. A obra de Deus é crer em Jesus. E isso está no Evangelho, né? O que faremos para fazer a obra de Deus? Perguntaram a Cristo. E ele disse: a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Quer dizer, nele mesmo, né? As pessoas não se ligam que o arminianismo que gerou as igrejas comprometidas com a salvação para todos, que é o universalismo, né? Então há pastores aí que conseguiram esvaziar o inferno. Não tem mais ninguém lá no inferno. Está todo mundo salvo, até o ateu que zomba de Deus. O cara que está lá desfilando, representando Jesus, sendo espancado, ele está salvo. O pessoal aí que defende tudo que não presta, né? Zomba de Deus, zomba de Cristo, que queima a Bíblia. Todos estão salvos. Estão salvos, tá? E isso é consequência do arminianismo. Então o arminianismo que trouxe isso, essas ideias de barganhas com Deus, né? Recomendo a você ler com carinho o Catecismo Maior de Westminster. Então, se você ler o capítulo 10 de Romanos, você vai entender que, para Paulo, Cristo mesmo é o verdadeiro pregador do Evangelho, cuja voz chama seus eleitos por meio da proclamação desse mesmo Evangelho feita por seus servos. O ministério de pregar Cristo, portanto, se reveste de grande honra por isso. E
Leia então aí o capítulo 10 de Romanos, principalmente o versículo 14, para entender essa verdade, tá? E a nossa segurança, a segurança da salvação, né? Por exemplo, Romanos 8,30, Paulo diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Já estamos glorificados em Cristo, tá? Então Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Já falamos isso no vídeo anterior. Temos segurança porque a salvação é do Senhor e somos feitura sua. É Ele que dá o Espírito Santo a todo crente. Tá? Deus dá o Espírito Santo a todo crente, como uma promessa de que terminará o que Ele começou. Está escrito isso em Filipenses. De modo semelhante, Ele selou cada crente com o Espírito Santo e nos marcou com uma marca indelével e nos deu seu penhor pessoal para garantir que vai concluir a transação. Uma base final de confiança se encontra na obra de Cristo como sumo sacerdote, que intercede por nós, assim como Jesus orou pela restauração de Pedro e não pela restauração de Judas. Também ele, Jesus, ora por nossa restauração quando tropeçamos e caímos. Podemos cair por um tempo, mas nunca caímos total e finalmente. Jesus orou no cenáculo: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Judas já estava determinado. Né? Lide com isso. Eu consigo lidar com isso. Tá? É só você não trazer o humanismo, certo? Que acha que todo mundo tem um pouquinho de bondade salvífica dentro do coração. Tá? As pessoas têm bondade dentro do coração de acordo com suas personalidades. Mas a bondade que nos salva é só a bondade de Cristo, ou a salvação que Ele conquistou para nós no Calvário, independentemente das nossas obras. Não existe isso. Ah, fulano é bonzinho, vai para o céu. É isso que se prega, né? Você vai ver em qualquer desenho animado, nos filmes de Hollywood. Fulano é bonzinho. Pergunta, pega um microfone, sai aí pela rua. Aí você vai perguntar, por quê? Não, né? Tem até que fazer isso. O cara colocar lá uma bancada no meio da rua e escrever assim: me prove que você vai para o céu. Diga como, né? Me convença. Aí o cara vai dizer o seguinte: eu sou bonzinho, nunca matei ninguém, certo? Sempre cumpri os 10 mandamentos, os regramentos da minha religião, do budismo, ou do marxismo, ou do ateísmo. Né? Ateísmo também é uma religião. Eles creem em Darwin e um monte de bobagem. Então é religião também. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Deus tem os seus eleitos. Tá? E ser eleito de Deus é o seguinte: você vai encontrar prazer em Deus e não prazer nas coisas do mundo. Porque fulano foi esquecido por Deus. Não. Ele foi esquecido, mas Deus não é obrigado a salvar ninguém. Deus é obrigado a salvar alguém? Deus deve alguma coisa a qualquer ser humano? Eu pergunto aí, Deus deve alguma coisa a você? Deus tem obrigação com você? Não tem nenhuma, tá? Somos salvos pela misericórdia. Agora o ímpio que está indo para o inferno, né, seria muito injusto, que eu entendo, Deus pegar esse cara e jogar ele lá no céu. Então vai aqui para o céu à força. Ele não vai gostar de estar lá no ambiente santo, porque ele pertence ao inferno. Todos nós nascemos em pecado. E até que a graça de Deus nos acolha e nos alcance, Deus ele vai dar para o sujeito uma nova natureza. E aquela natureza dele vai clamar por Deus. É como está em 1 Pedro, que diz assim, que nós precisamos do leite espiritual. Você já viu algum ímpio ficar aí
tendo vontade de estudar a Escritura? Né? O cara está morto em delito e pecado. Você chegar a ler a Bíblia, ele vai rir da sua cara, certo? Porque ele ainda não experimentou ter uma nova natureza. Agora, aquele que experimentou isso, ele vai naturalmente amar a Deus, amar as coisas de Deus, amar a Escritura, certo? Então é assim que funciona. E Jesus disse, né? Jesus orou: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Somente Judas, que era um filho da perdição desde o começo, cuja profissão de fé era espúria, se perdeu. Aqueles que são verdadeiramente crentes não podem ser arrebatados das mãos de Deus. João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Está vendo? Jesus morreu apenas pelas suas ovelhas. Não morreu por todo o mundo, não. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Fiquemos aí com essa certeza, que você pode chamar de certeza calvinista, tá? Porque Calvino pregou contra essas heresias que afirmam que o homem salvo pode perder a salvação. Isso é mentira, tá? Não podemos perder a salvação. Agora, se você não tem essa certeza da salvação, deve buscá-la em temor e tremor, certo? E a gente sempre tem que estar no temor de Deus, né? Então, uma coisa é que não podemos mesmo zombar de Deus, tá? E nós temos essa segurança porque ela vem do próprio Deus. No próximo vídeo trataremos aí a respeito da predestinação e da reprovação. E vamos mostrar aí que a doutrina verdadeiramente bíblica é bem maior do que esses ensinos humanos apelidados de arminianismo. Fica a dica.